Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos aqui, através desse canal, levar a você a palavra de Deus, tá? Por gentileza, eu já peço o seu compartilhamento, se você já é inscrito. Se você ainda não é, peço que você se inscreva, tá bom? Tanto um quanto o outro, deixa aí o seu joinha para que o YouTube ele entenda que o conteúdo é bom e leve esse conteúdo adiante, tá bom? Para que mais pessoas também, assim como você, possa estar também assistindo a esta mensagem, certo? A este vídeo, tá bom? Mas vamos lá, seguindo a série de mensagens a respeito da Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, né? Que é o espírito do engano. Justamente isso que eu vou falar para você. Entenda uma coisa, meu amigo e minha amiga. O espírito do engano, ele não está em outro lugar, senão entre o povo de Deus, né? Senão entre as pessoas que professam a sua fé em Deus. E qual que é o intuito do espírito do engano? Obviamente, é enganar. Obviamente, é fazer com que a pessoa ela ache que ela pode continuar vivendo no pecado, que não tem problema, que Deus está relevando, que Deus entende. E, infelizmente, hoje, a mentalidade de alguns é essa. A pessoa acha que ela pode continuar vivendo no engano, às vezes a pessoa acha que ela pode ficar vivendo no erro, e ela tem essa mentalidade, né? Que Deus ele entende, que Deus ele sabe, né? Que no fundo Deus vai absorver a pessoa, né? Que Deus vai abrir exceção para o pecado, né? Isso aí são tudo espíritos do engano. É tudo espíritos enganadores que estão atuando e trabalhando no meio do povo de Deus, dentro da Igreja de Cristo, para que a pessoa ela seja condenada, para que a pessoa ela viva no engano, ela viva no erro e não se preocupe em consertar a sua vida. Por exemplo, talvez você fale assim, né? Nossa, como é que pode? A fulana de tal, ela vive no pecado. A fulana de tal, ela vive no erro. A fulana de tal, ela vive fazendo aquilo que é errado. E a fulana de tal é próspera. A fulana de tal é abençoada. Como é que pode isso? A fulana de tal, ela fala em línguas, né? Talvez você, meu amigo e minha amiga, você que é uma pessoa correta diante de Deus, você que é uma pessoa que procura fazer a vontade de Deus, você que é uma pessoa que procura fazer o que Deus manda, talvez você já questionou, você já teve esse tipo de pensamento, você talvez já fez essa pergunta para você mesmo. Mas entenda uma coisa que eu vou lhe dizer. O apóstolo Paulo ele diz que o diabo ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, o que é um anjo de luz? É alguém que aparentemente parece ser um mensageiro de Deus, parece ser alguém de Deus, parece ser algo de Deus, e não é. Às vezes a gente pensa assim, nossa, o irmão ele vive no pecado, o irmão vive no erro, mesmo assim as coisas dão certo para ele. Mas espera aí, Deus não é Deus de confusão.
Isso é o espírito do engano. Isso é o espírito do diabo que está enganando o irmão. Por quê? Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu vivo no pecado, eu estou vivendo dessa maneira e mesmo assim eu estou conquistando. Mesmo assim eu estou alcançando o favor de Deus. Espera aí. Então não é Deus que está abençoando essa pessoa. É o diabo quem está enganando essa pessoa. Porque qual que é o objetivo do espírito do engano? Ele faz a pessoa ficar confortável no seu erro. Porque, por exemplo, mesmo a pessoa estando no pecado e as coisas dão certo para ela, então o que a pessoa vai pensar? Ela vai pensar o quê? Então eu não preciso me consertar, porque eu estou vivendo dessa forma e as portas estão se abrindo, as coisas estão dando certo, então não é Deus que está abençoando, meu amigo e minha amiga. A Bíblia, ela não engana ninguém, a Bíblia não cai em contradição, a Bíblia por si próprio, ela responde. E se você for ler um versículo muito claro, muito conhecido por todos, um capítulo da Bíblia conhecido por todos, que é Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 14, você vai ver que as bênçãos vêm sobre a vida do obediente. E do 14, depois do versículo 14 de Deuteronômio 28, você vai ver que a maldição vem sobre a vida do desobediente. Então, a palavra de Deus, ela não confunde. Deus, ele não é Deus de confusão. Então, se a pessoa ela está vivendo num erro, se a pessoa está vivendo num engano e as coisas estão dando certo para ela, essas portas não é Deus que está abrindo. Essas portas é o diabo quem está oferecendo para ela. Essas oportunidades é o espírito enganador que está enganando ela, para que a pessoa ela se sinta confortável em seu pecado, para que a pessoa ela não se arrependa do que está fazendo. E, infelizmente, há muitas pessoas assim, que elas vivem de uma maneira errada, ela vive de uma maneira contrária aos princípios bíblicos e as coisas vão acontecendo. Mas não é Deus que está abençoando. Isso é espírito de Satanás. Aí às vezes você fala assim, mas a fulana de tal fala até na língua dos anjos, mas que línguas são essas? O próprio espírito maligno, ele pode se passar pelo Espírito Santo. Jesus, ele falou bem claro em sua palavra, que você não conhece a árvore pelos dons espirituais. Você não conhece a pessoa de Deus pelas coisas, pelas obras que ela tem. Você conhece a pessoa de Deus pelos frutos que ela dão. Se a pessoa é uma pessoa que vive no pecado, se a pessoa é uma pessoa que vive no erro, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que engana, é uma pessoa que faz tudo ao contrário do que a palavra de Deus manda. Quem está ali na vida dela não é o Espírito de Deus. Existe um demônio, existe um espírito enganador que tem enganado essa pessoa. E esse demônio ele tem atuado muito hoje em algumas igrejas. Igreja que concorda com o pecado, igreja inclusiva, né? Aquela igreja que concorda com o casamento de duas pessoas do mesmo sexo, aquela pessoa que fala que a pessoa não precisa parar de beber, que a pessoa não precisa parar de fumar, que todos podem participar da Santa Ceia, mesmo que fuma, que bebe. Essas igrejas aí, o espírito do engano está trabalhando nela, né? Aquelas igrejas que é o caminho mais fácil, é o caminho sem renúncia, né? Não prega o caminho estreito, que é o caminho de Cristo, pode ter certeza. Eu falo isso com toda a propriedade e a base bíblica. É o espírito de Satanás que tem atuado na vida dessas pessoas. É o espírito maligno que tem atuado em certas igrejas, em certas pessoas, que concorda com o pecado, que concorda com o caminho mais fácil, né? Que vive confortável no seu erro. Pode ter certeza que quem está atuando é o espírito
do engano. Tá bom? E o apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja de Coríntios. Lá em 2 Coríntios 11:3, o apóstolo Paulo, ele ficava com medo, com receio, que a igreja de Coríntios se corrompesse com esse espírito. E quando um pregador ele se preocupa em falar a verdade, porque o pregador ele se preocupa também com você, meu amigo e minha amiga, para que você também não se corrompa, para que o espírito do engano não venha enganar você. Porque infelizmente a internet está recheada desses espíritos. A internet está recheada de mensageiros de Satanás, de falsos mestres, de falsos profetas. É aquela pessoa que fala que você não precisa estar na igreja, é aquela pessoa que fala que você não precisa fazer certas coisas, que Deus ele te aceita do jeito que você é, você pode continuar do jeito que você é. Isso tudo é espírito enganador, meu amigo e minha amiga. Essas coisas não provêm de Deus, tá bom? Diz assim, ó, 1 Coríntios 11:3, diz assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo diz, ó, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, olha o que ele diz. O que eu temo é que assim como Eva, a serpente, melhor dizendo, enganou a Eva com a sua astúcia, ou seja, esperteza, o vosso entendimento também não se corrompa, para que vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele tinha esse receio, que assim como a serpente enganou a Eva, que essa igreja também não se corrompesse. E hoje tem muitas pessoas que estão se corrompendo, pessoas que estão deixando o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, o caminho estreito, para ir pelo caminho mais fácil, para ir pelo caminho do engano, dando ouvido a esses espíritos enganadores, a essas igrejas enganadoras que têm crescido cada vez mais os seus membros. Por quê? É uma igreja que concorda com o caminho mais fácil, é uma igreja que prega o evangelho light, que pode tudo. É tudo espírito do engano, que a gente tem que tomar cuidado. Porque o que a serpente fez com a Eva? A serpente falou, ó Eva, é isso mesmo que Deus falou? Ou seja, a serpente quis implantar no coração de Eva o quê? Uma dúvida a respeito daquilo que Deus havia falado com Adão, que não era para comer do fruto proibido. Ou seja, a Eva, a serpente tentou implantar no coração de Eva uma dúvida. E é o que o diabo tem feito. Ele tem usado de seus mensageiros, o espírito enganador tem atuado nessa mesma intenção, colocar em descrédito aquilo que Deus falou. Infelizmente, hoje existe até algumas Bíblias que eles estão tirando certos versículos. Existem algumas Bíblias que eles estão tirando certos capítulos. Capítulo que fala do pecado, capítulo que fala do arrependimento, capítulo que fala da conversão, capítulo que fala do caminho mais difícil. Tem certas Bíblias hoje que eles estão tirando. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas se arrependam do seu mau caminho. Isso tudo é espírito enganador, meu amigo e minha amiga. Isso tudo é espírito de Satanás, é espírito do engano, que se você não vigiar, que se você não tomar cuidado, você vai para a perdição. Como essas pessoas que estão dando ouvido a esses espíritos, se elas não se arrepender, elas também vão para a perdição. Tá bom? Então a nossa lição de hoje, cuidado com o espírito do engano. Cuidado. Cuidado com certas pregações que você assiste hoje em dia. Cuidado com certos evangelhos que estão sendo pregados hoje. Cuidado. Seja um leitor da Bíblia. Acompanhe a Bíblia. E vê a Bíblia que você compra. Tá? Vê bem a Bíblia que você lê também.
tá? Duas Bíblias que eu particularmente eu faço uso dessa Bíblia, que é uma Bíblia confiável. Duas Bíblias que eu uso que é confiável. Eu leio elas e confio que elas estão assim corretas nas traduções. É a Bíblia Almeida e a NVI, que são as duas Bíblias que eu mais uso, que eu sei, que eu vejo que os versículos ali estão confiáveis. Agora tem algumas Bíblias aí que você tem que ficar esperto, né? Certas traduções aí que eles estão tirando alguns capítulos, alguns versículos. Cuidado, meu amigo e minha amiga, cuidado, cuidado. A Bíblia diz em Apocalipse que nós não podemos nem tirar e nem pôr nada mais do que está escrito na palavra de Deus. Tá bom? Então cuidado com o espírito do engano, tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.